esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje fechando um ciclo de leituras do Evangelho de São Marcos, porque semana que vem já vamos começar a Quaresma, e aí o enfoque da liturgia já é outro. Vamos entender esses 3 últimos domingos. Domingo retrasado, Jesus começa a sua cura através da expulsão dos demônios. Domingo passado, Jesus cura a sogra de Pedro, daquela febre alta. E neste domingo vemos Jesus curando um leproso. Vejam bem, a atividade sanadora de cura de Jesus vai tendo um crescendo. E aí vamos entender a grandiosidade deste gesto de Jesus no Evangelho de hoje. O leproso, como nós vimos na primeira leitura, ele não podia viver no meio da sua comunidade. Como nós ouvimos, ele precisava se retirar da cidade, do bairro, andar fora, e se alguém se aproximasse dele, ele tinha que gritar: impuro, impuro. Ou seja, além da doença, além do problema físico de pele, ele carregava também a chaga da exclusão, de ser marginalizado. E quem sabe essa talvez fosse até mais dolorosa do que as próprias feridas que ele carregava no corpo. Pois bem, o Evangelho de hoje mostra Jesus, que também no domingo passado estava na cidade, em Cafarnaum, lembram-se? E aí depois daquela cura as pessoas começaram a ir atrás de Jesus. Ele podia ficar estável: não, aqui todo mundo já me conhece, todo mundo já sabe da minha força e do meu poder, e aqui é mais tranquilo. Jesus vai para outras aldeias. Onde Jesus está hoje é exatamente fora da cidade, onde viviam esses impuros. Por isso que ele se encontrou com esse leproso. Se Jesus estivesse dentro da cidade ou dentro do templo, dentro da sinagoga, esse leproso não poderia jamais se aproximar. Vejam só o movimento daquilo que o Papa Francisco chama de uma igreja em saída. Uma igreja que vai para as periferias,
sociais, mas também existenciais. Jesus estava nessa periferia geográfica, social e existencial. E lá, longe, no lugar dos excluídos, dos marginalizados, então ele vai encontrar esse tipo de gente. E uma dessas pessoas é exatamente um leproso. Diz o Evangelho que o leproso chegou correndo, se jogou aos pés de Jesus e pediu: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. A tradução que nós temos na nossa liturgia não é a mais fiel ao texto original bíblico. O texto original fala em purificação. Existe uma sutil diferença entre curar e purificar. Curar é acabar com aquela doença física, mas não bastava, não era o suficiente. Aquele leproso precisava se purificar. Por isso que Jesus diz assim, depois que ele foi tocado por Jesus, alcançou a graça, Jesus diz: agora vai lá, fala com o sacerdote, oferece os dons em expiação para você ficar purificado. Entenderam? Ele precisava, vamos dizer assim, de um texto, de um termo de certificação de que ele estava não só curado, mas também purificado. De que ele não só estava livre daquela doença, daquela chaga, mas que ele poderia voltar a participar da comunidade. De que ele poderia voltar a encontrar-se com as pessoas, que as pessoas não precisavam mais fugir dele. Então, esse leproso chega e já rompe com a lei, porque a lei no Levítico dizia assim, que ele não poderia se aproximar. A única esperança da vida dele era Jesus. Diante de uma necessidade tão grande, a gente faz qualquer coisa. E aí foi este leproso, se jogou aos pés de Jesus e implora: Jesus, se tens o poder, se queres, tu podes me curar. E aí diz assim, Jesus levantou a sua mão, o tocou e disse: eu quero, fica curado. Ou o mais correto é, fica purificado. Jesus também fez uma coisa inusitada e não aceitável para a religião da época. Dizia o Levítico que se um leproso não deveria se aproximar de ninguém, mas se ele se aproximasse, essa outra pessoa tinha que fugir. Jesus fugiu do leproso? Não. Mais do que isso, Jesus tocou nele. Por isso que, diz o Evangelho no final, que Jesus foi para onde? Para fora da cidade e não podia mais entrar na cidade. Olha só que gesto de amor. Ao tocar aquele leproso, Jesus deu para ele a graça de ficar purificado e curado. Mas o que Jesus fez? Assumiu a impureza para ele. Porque a lei dizia, se você tocar em alguém impuro, no caso um leproso, você se torna impuro também. Por isso que Jesus não podia mais entrar na cidade, porque ele se tornou quase que como um leproso. Grandes lições podemos tirar deste Evangelho. A primeira delas, a vontade de Deus. Diz o leproso: Senhor, se queres. Jesus responde: eu quero, fica purificado. Às vezes a gente reza dizendo: Senhor, eu quero, e o teu querer tem que ser igual ao meu. O leproso foi com humildade: Senhor, se for da tua vontade, faça isso. Senhor, se é do teu desejo, do teu querer, faça isso.
Quantas vezes é difícil para nós dizermos isso para Deus? A gente, às vezes, até nas nossas orações, quer determinar o jeito de Deus agir, não é? Olha, Senhor, eu quero que aconteça isso, isso e aquilo na minha vida. E a gente já tem tudo prontinho, não é? Que as coisas vão por ali, por aqui, a gente tem tudo formado. E esquece de dizer, Senhor, se queres, se for da tua vontade. A grande lição desse leproso, colocar-se no querer de Deus. Ah, mas eu tenho medo, Frei, será que Deus sabe o que eu estou vivendo? Será que Deus sabe o tipo de lepra que está acometendo a minha vida? Será que Deus sabe dos problemas da minha casa, da minha família, do meu coração, da minha vida espiritual? E aí vem a resposta de Jesus. Eu quero, fica purificado, fica curado. O querer de Deus é sempre para o nosso bem. O querer de Deus é sempre para que nós sejamos purificados, libertos, curados. Não tenhamos medo de deixar Deus fazer a obra dele em nossas vidas. Não tenhamos medo de deixar Deus, segundo o seu querer, fazer este processo de cura, de purificação e de libertação de cada um de nós. Uma terceira lição que tiramos deste Evangelho. Deus, Jesus, se aproxima daqueles que estão excluídos, não julga, não condena, não tem medo de amar, não tem medo de curar. Às vezes a gente prefere viver numa zona de conforto e não se aproximar de quem está distante. Eu fico pensando que esse exemplo de Deus, às vezes aparece, sabe quando? Lá em São Paulo, quando eu morava lá, passava na Marginal e via uma grande penitenciária lá, e aos domingos via uma fila enorme de mães, em geral mães, estavam lá para levar a visita, o conforto, um alimento para os seus filhos encarcerados. Aquelas mães fazem o mesmo que Jesus. Os filhos erraram, os filhos estão com a lepra, mas elas não se importam se todo mundo vai julgá-las, se vai dizer que são mães de bandido, elas não estão nem aí. Elas assumem a lepra dos filhos como se fossem suas, por amor. E estão lá todo domingo. O povo fala, o povo julga, o povo condena. Ali naquela fila só tem amor. Eu fico pensando naquele pai, naquela mãe, que às vezes encontra um filho ou uma filha dentro de casa, que errou, ou que foi por caminhos que o levaram à exclusão. Às vezes, um caminho que a gente não concorda, e não precisa concordar. Mas o pai e a mãe, assim como Jesus, são capazes de oferecer a cura pelo toque da proximidade. Meu filho, minha filha, eu não queria esta chaga dentro de você, mas mesmo assim, eu não vou mandar você embora, eu não vou te excluir, eu continuo do teu lado, eu continuo te apoiando. Ainda que eu não possa, como Jesus, mais entrar para a cidade, o que significa? Ainda que toda a sociedade me julgue, me condene, fale mal de mim, mesmo assim, eu vou continuar do teu lado. Foi o que Jesus fez. Se aproximou do leproso, se tornou impuro, não podia mais nem entrar na cidade. O pai e uma mãe que acolhe um filho e uma filha que errou, às vezes também se torna impuro, mediante o julgamento, o preconceito, a exclusão da família, da sociedade. Não estou dizendo para passar a mão na cabeça de erros, não, mas é corrigir com amor e estar ao lado, até mesmo diante de situações
que são irreversíveis. Antigamente, uma moça que engravidava antes do casamento, muitas vezes era expulsa de casa. Vocês sabem disso melhor do que eu. Um pai e uma mãe que fez a experiência desse amor de Jesus, ele assume a lepra da filha. Olha, eu sei que vão falar mal, eu sei que vão julgar e condenar, mas você não vai ser colocada no olho da rua, não. Você continua sendo minha filha, eu quero te oferecer amor. Hoje, irmãos e irmãs, há tantas outras lepras que continuam excluindo as pessoas. Lepras do nível social, do nível afetivo, sexual, são tantas outras realidades. Qual é a nossa atitude diante dessas pessoas que estão vivendo essa chaga? Excluir, mandar para longe, matá-las no nosso coração, do nosso convívio, ou fazer como Jesus? Eu vou lá, eu quero estar ao teu lado. E a maneira de eu curar é oferecendo amor, perdão e acolhida. Que o Evangelho de hoje nos ajude cada vez mais a sermos como Jesus, a não termos medo de nos misturarmos aos leprosos de hoje para oferecermos esta cura, esta purificação e este amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé agora e renovar a nossa fé rezando. Creio em Deus Pai,